ela matava a aula porque ela tinha muita vergonha do nariz. Então, essa questão da estética tá muito enraizada na autoestima, porque, olha, o ensino é uma das coisas mais importantes para um adolescente, né? O adolescente, ele só tem que ir na escola. E ela tava faltando aula porque ela tinha vergonha de conversar com as pessoas, porque ela não se sentia confortável com aquilo que ela via. Então a gente fez a rinomodelação nela. O nariz dela ficou perfeito. Todo ano, desde então, ela vem fazer manutenção. Acho que ela já tem 16, 17 anos. E o narizinho dela continua ali impecável. É um dos meus resultados preferidos. E eu gosto muito de trazer essa história para as pessoas entenderem que estética não é futilidade. Estética é restaurar a autoestima, Exato. restaurar, nesse caso, o estudo. Era uma menina que, talvez, se nunca tivesse corrigido o nariz, será que ela iria para a faculdade? Traumatizada até hoje. Olá, meus queridos vizinhos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Construindo Saúde. Aquele episódio que eu peço licença pro Vitor, ocupa sua cadeira, e é um quadro dentro do Construindo Futuros para falar sobre saúde, qualidade de vida, prevenção de doenças e temas que vão te levar ao futuro, como que a gente quer fazer aqui, Construindo o Futuro. E no episódio de hoje chamamos uma convidada extremamente especial, douradense, nata aqui da cidade, para representar a nossa cidade aqui, com um tema extremamente importante, que antigamente a gente falava que a mulherada queria saber, mas hoje não só a mulherada, mas os homens também, que são os procedimentos estéticos, né? O que eu preciso fazer, o que eu preciso saber antes de realizar um procedimento estético. Nossa querida doutora Bel Guerra, seja bem-vinda ao nosso episódio. Muito obrigada, Diogo, Vitor, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui hoje. Para mim é uma honra carregar o nome da cidade de Dourados e também esse fardo que é o medo de fazer procedimentos estéticos. Para mim é uma super missão desmistificar isso, trazer conhecimento, educar o público para que eles saibam que a autoestima também é saúde. Então, para mim, é muito especial, muito importante estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Isso, nós que agradecemos, estamos honrados de ter uma referência a nível nacional hoje aqui no nosso podcast. E eu vou apresentar, né? Na verdade, Bel Guerra dispensa apresentações, mas de forma protocolar. A Bel Guerra, então, é injetora, né? Ela é biomédica, esteta, formada aqui na nossa cidade, que criou asas aí, mundo afora. Estava morando nos Estados Unidos, né, Bel? Hoje retorna aqui para Dourados, a gente vai comentar sobre isso. Morou em São Paulo, tem clínica em São Paulo, Brasília, tá retornando agora para Dourados. Mas conta para os nossos vizinhos aqui, Bel, um pouquinho da sua história, da onde veio, toda a sua formação e por que você é essa referência hoje na cidade. Legal, vamos lá. Bom, eu tenho 29 anos, nasci e cresci aqui em Dourados e fui embora daqui pouco mais de 3 anos atrás, quase 4 anos. Vou contar um pouquinho, resumidamente, toda a minha história, mas eu sou filha de pais médicos, minha mãe é a doutora Valéria Guerra, meu pai é doutor Cícero Guerra. Com certeza, muita gente que está nos ouvindo ou já teve um bebê que minha mãe que colocou no mundo, ou já teve um problema no abdômen que meu pai resolveu. Então, meus pais são muito queridos, muito conhecidos. E a vida inteira eu fui a filha da doutora Valéria ou a filha do doutor Cícero. E a minha irmã fez medicina também, seguiu o caminho deles. E eu fui adiantada na escola, então quando eu tinha 16 anos eu me formei e eu tinha que decidir o meu futuro profissional. Uma coisa eu sabia, eu não queria ser médica. Eu nunca me encantei com a rotina dos meus pais, mas eu gostava muito de conversar, eu sempre fui muito vaidosa e eu sempre gostei de ajudar as pessoas, assim, conversando mesmo, trazer clareza para elas, enfim. E aí eu fui fazer psicologia. Fiz 3 anos de psicologia, dos 16 aos 19 anos, e eu amava, aprendi muito, me desenvolvi muito, fiz terapia, porque é um pré-requisito para você fazer psicologia, então acho que isso também me ajudou a me desenvolver mais cedo, né, com essa maturidade que é necessário para a gente se tornar referência no Brasil. E então eu fiz psicologia por 3 anos e assim que eu cheguei no estágio do 3º ano, eu caí no CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial de Alcoólicos e Drogados, e eu não me encontrei ali. Com a cabeça que eu tinha imatura aos 19, eu achei melhor trancar a faculdade, e hoje eu me arrependo um pouco, porque a estética também é uma terapia, né? Então isso, de certa forma, me ajuda muito com as minhas pacientes hoje em dia.
Perfeito. No consultório do cardiologista também precisaria também, né? Todas então, as áreas, né, Bel? Super. Acho que a psicologia ela deveria ser um pré-requisito em todos os cursos, assim como sei lá, bioestatística, linguagem e comunicação, né? Muito importante. Enfim, saí da psicologia e a minha mãe, ela foi ginecologista e obstetra por muitos anos. Quando eu tinha uns 13 anos, a minha mãe fez uma transição de carreira e aí ela fez uma especialização em medicina estética, que é um pouquinho diferente da dermatologia, porque ela não trata doença de pele. Certo. Então, fungo, micose, cabelo, essas coisas minha mãe não faz. Perfeito. Ela faz só a parte estética. E ela uniu a ginecologia à estética, porque também existe estética íntima. Esse é um assunto legal pra gente comentar. Inclusive, minha mãe também poderia vir aqui falar sobre estética íntima, porque isso afeta muito a saúde do casal, da mulher, enfim. Perfeito. Minha mãe entrou no mundo da medicina estética e eu sempre trabalhei na clínica com ela. Só que eu tinha 13 anos, então o que eu fazia? Eu fazia o Facebook da clínica, eu fazia essa partezinha de marketing, assim, não com 13, mas eu fui crescendo lá. Então, lá aos 15, Sua inspiração 16... já começou dali. Exato. E eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei de me arrumar. Quando eu era criancinha, eu já usava meia fina preta, salto alto, me maquiava toda, pedia de presente maquiagem, enfim. Aquela patricinha, né? Legal. E aí, quando eu saí da faculdade de psicologia, uma pessoa na época comentou comigo e falou: por que você não faz estética? Sua mãe tem uma clínica. Aí eu pensei, boa, eu gosto de estética, eu vou atender pessoas, que é uma coisa que eu gosto, vou ajudar pessoas, eu gosto de tudo isso. Minha mãe tem a clínica, perfeito. E fugia da medicina, que era algo que eu não queria. Então eu entrei na estética e estudo aqui em Dourados. Fiz 1 ano de estética, eu gostava muito da faculdade, mas eu sabia que existiam algumas limitações que o esteticista não pode fazer. Certo. Mas eu via minha mãe todos os dias fazendo procedimentos injetáveis. Naquela época, o esteticista não podia fazer, hoje em dia pode. Então, existe uma lei federal, apesar do esteticista não ter um conselho de classe, existe uma lei federal que é acima de todos os conselhos que permite que o esteticista faça. Então, naquela época, isso não existia. E a coordenadora do curso de estética, a professora Cláudia, se ela nos ouvir, Cláudia, eu sempre cito essa história. E a Cláudia um dia entrou na sala e falou assim: pessoal, vocês sabiam que existe um curso, não tem aqui em Dourados, mas tem na Unigran Capital, que é a Unigran de Campo Grande, que se chama biomedicina. E na biomedicina, você pode trabalhar com estética também, com procedimentos injetáveis. Na hora, aquilo fez sentido pra mim, porque eu pensei, poxa, eu vou poder fazer o que a minha mãe faz, vou poder fazer toxina botulínica, que é o famoso botox, preenchedores, e assim eu vou continuar na área da estética também. E aí eu cheguei em casa, naquele mesmo dia, conversei com os meus pais, isso era mais ou menos final do ano, assim, e aí os meus pais falaram, beleza, então vamos trancar de novo a segunda faculdade, a gente vai pra Campo Grande, encontramos um apartamento, te matriculamos e lá fui. Que ano que era isso, Bel? Isso foi, acho que em 2014. 14, certo. Eu me formei em 2018, agora certo. É 2024, então eu tenho 6 anos de formado. E aí eu fui para Campo Grande, estudei lá por 3 anos. A faculdade, ela é de 4 anos, mas como eu já tinha feito tanto psicologia como estética, eu consegui abater 1 ano inteiro. Aí eliminei matérias ali, um ano inteiro, exato. Aí eu fiz mais 3 anos de faculdade, me formei. 1 semana depois da minha colação de grau, eu conheci o meu digníssimo marido, que está aqui nos assistindo, né? Em uma formatura lá em Curitiba. Certo. Nada a ver com o rolê mato-grossense do Sul. E achei que nunca mais ia ver esse menino. Porém, 1 mês depois a gente começou a namorar. E aí, depois passamos 1 ano namorando à distância, na época tínhamos aeroporto nessa cidade. Esse é um grande problema, Esse é um grande problema, então eu saía daqui, pegava um voo da Passaredo, Dourados, Congonhas, perfeito. Namoramos à distância por um tempo, teve pandemia no meio do caminho e tal. E aí ele me pediu em casamento e foi aí que eu fui embora para São Paulo. Certo. Então, nesse momento, eu já tinha uma carreira super boa aqui em Dourados, já tinha bastante paciente. Logo depois que eu me formei, a Unigran me chamou para ser professora, então eu trabalhei na Unigran também. Isso me trouxe muitas alunas. Então, toda a minha construção de autoridade foi feita aqui na cidade. Foi baseado aqui na sua experiência em Dourados. Foi baseado aqui em Dourados. Assim, as minhas pacientes são muito boas, muito fiéis, me indicam muito. Elas, basicamente, a minha agenda ela é fechada para pacientes antigas e vez ou outra eu consigo inserir uma paciente nova. Então, quando eu fui para São Paulo, eu já era conhecida, assim, eu já tinha um nomezinho famosinha, assim, eu não era referência,
Às vezes a gente tem... É difícil falar, né? Quando é da gente. É difícil parece... a gente saber. Até me perguntaram, como é que você sabe que você é referência? A gente às vezes não sabe. Exato. A gente vira sem saber, né? A gente vira sem saber, exatamente isso. E quando você já sabe, é difícil falar porque você tem que ser humilde também ao mesmo tempo. Então, assim, não quero falar, gente, que eu sou a melhor biomédica, não quero falar isso. Mas, assim, quando eu mudei pra São Paulo, eu ainda não era uma referência, eu era famosinha, conhecidinha, algumas pessoas me conheciam, outras não. E aí, em São Paulo, eu construí uma carreira muito legal, porque lá foi uma das minhas viradas de chave na construção de autoridade, que foi fazer o congresso. Então, eu criei um congresso de estética com demonstração ao vivo no palco. Então, é um formato de evento muito legal. É totalmente diferente daquele... Eu imagino que um congresso de cardiologia é um negócio formal, né? Sim. Super formal. Super. E o meu congresso, ele é muito diferente. A gente brinca que ele é tipo o show do Coldplay da harmonização facial. Certo. É uma vibe muito maravilhosa. Então, nesse momento, a minha carreira deu uma virada de chave, assim. E aí eu passei a ser 100% conhecida na biomedicina. Todo biomédico vai conhecer a Bel Guerra. Legal. O meu canal do YouTube é muito forte também na biomedicina, então isso também me ajudou. Eu acho que uma das grandes viradas de chave, sempre me perguntam, eu acho que você também deve ter isso. Quando você entendeu que você era uma referência? A gente vira referência quando a gente vira um formador de opinião. Com certeza. É aí que a gente vira referência. Porque até então, atendo paciente, sou uma boa biomédica, ou sou um bom médico, ou qualquer outra coisa. Sim. Mas quando você vira formador de opinião, é a hora que você vira referência. O que você falou, talvez quando você virou a professora, né? Inclusive tem a escola da Bel, que você vai comentar para nós daqui a pouquinho. Quando você vira formador de opinião, e talvez uma das maiores hoje na sua área, é onde você, né, talvez tenha virado a referência que você disse. Com certeza. E eu, esses dias, estava fazendo uma retrospectiva do meu Instagram, olhando meus conteúdos lá embaixo, e eu achei um vídeo bem antigo que eu estava falando sobre cobrar consulta ou não, porque na área da estética, é muito bagunçado esse negócio. As pessoas confundem avaliação com consulta e tem gente que faz avaliação gratuita. E aí eu não era muito conhecida, mas eu fiz um vídeo falando a minha opinião sobre isso. E esse vídeo engajou muito. Na época teve muita visualização, assim. Então eu lembrei disso porque você falou. Eu já era uma formadora de opinião. Sim. Ainda pequena, ainda em Dourados. Sem saber, mas já era no ciclo. Mas já era. Perfeito. Eu vou te fazer uma pergunta que eu já percebi que todo mundo aqui quer saber. Então a gente já vai começar um pouquinho sobre isso. Voltou para Dourados, está de vez em Dourados. E por que você voltou para Dourados? Vamos lá. Então, desde que eu mudei para São Paulo, lá uns 4 anos atrás, o meu marido foi transferido, nós fomos embora, abri a clínica em São Paulo, morei lá por quase 2 anos, a gente fez toda uma estrutura de cursos. Aqui em Dourados eu só dava curso VIP, curso individual, para as alunas que me conheciam na Unigran, quando eu era professora. Então, aqui eu só dava curso VIP, mas eu tinha muita demanda de curso pra turma, né? Tinha muita gente. Aí fui embora pra São Paulo, abri a Escola da Bel. Então, a primeira unidade da Escola da Bel foi em São Paulo e estive lá dando curso por 2 anos. Hoje em dia fica toda a equipe no meu lugar, eu não ministro mais curso, toda a minha equipe é treinada. E mudamos para Nova York. Meu marido trabalhou lá por 1 ano. Como eu comentei com vocês antes do podcast, a gente achou que a gente ia embora e nunca mais ia voltar. As minhas pacientes já achavam que... Em prantos já, né? Em prantos. Ai, doutora Bel, quem que você indica? Não, gente, eu não indico ninguém, eu vou continuar vindo. Ou vem em Nova York fazer o procedimento comigo. Ou vem em Nova York, né? Exato. Lá não dava, porque lá tem que revalidar o diploma, é todo um rolê. Mas assim, durante esse 1 ano morando em Nova York, eu vim 4 vezes pra Dourados. Então, a cada 3 meses eu tava aqui. É um período ok pra fazer uma manutenção e tal, então nunca deixei elas na mão. E isso mesmo quando eu fui embora pra São Paulo, eu também sempre voltava. E aí, mudamos para Nova York, moramos lá por 1 ano, foi maravilhoso, foi uma experiência, assim, incrível, até do ponto de vista empresarial, porque a gente deixou os nossos negócios aqui funcionando, a clínica de São Paulo, de Dourados, vamos inaugurar agora em Brasília, mas todo esse projeto começou durante o ano passado, que a gente estava morando lá, mas meu marido decidiu romper os vínculos na empresa que ele trabalhava por um único motivo: trabalhar comigo. Legal. Então, a nossa escola estava crescendo muito, a clínica está crescendo muito, e como ele é economista e eu precisava de um gestor, ele já trabalhava comigo, mesmo quando ele trabalhava na empresa. Só que naquele contraturno, né? Quando ele não estava na empresa, ele estava comigo. E eu precisava dele full time, o dia inteiro, todo dia, 24 horas, precisando da ajuda Plantão dele. Eterno. Exatamente. E aí, a gente tomou a decisão, então, que ele ia sair do trabalho, e uma vez que ele saiu do trabalho, não faria sentido a gente continuar morando nos Estados Unidos. Claro. Decidimos voltar. E quando a gente decidiu voltar, aí a gente precisava escolher pra onde a gente vai voltar. Todo mundo achou que a gente ia voltar pra São Paulo. Sim.
A família do Felipe é de lá, eu acabei construindo muita coisa lá, mas teve 2 fatores importantes que fizeram a gente vir para Dourados. O primeiro, a qualidade de vida. Então a gente queria muito morar numa casa. Eu morei em casa a vida inteira e depois, quando eu fui morar em Campo Grande, era num apartamento de 30 metros quadrados. Quando a gente morava em São Paulo, mudamos para um apartamento bem pequenininho, porque para fugir do trânsito de São Paulo, a gente queria morar bem próximo da nossa clínica. Tem que ser perto lá, Tem não que tem ser perto e era um apartamento pequenininho. E depois em Nova York a mesma coisa. A gente morava numa localização muito boa. A gente morava 2 quadras do Central Park. Era uma vida de filme, juro, era perfeito. Legal. Mas também ali naquela localização só tem apartamento pequenininho. Sim, porque sim. é aquele pessoal que muda pra Manhattan pra trabalhar. Sim. Então ninguém vai tudo pra... fora, você vai dormir em casa. Exatamente, você só vai dormir em casa, exatamente isso. Então a gente tava com muita vontade de ter uma casa com bastante área verde. E aí em São Paulo também você não encontra isso. Em São Paulo, se você quiser uma casa grande, você tem que morar em Alphaville, que daí são 2 horas de trânsito pra ir e voltar todos os dias. A gente queria qualidade de vida. Qualidade. Então, ponto número 1, qualidade de vida. Ponto número 1 foi qualidade de vida. Legal. O ponto número 2 é porque a minha mãe, ela tem uma clínica aqui em Dourados, uma clínica boa, num ponto excelente, uma clínica grande, com bastante potencial. Só que a minha mãe fez 60 anos e ela tava querendo desacelerar, né? Qualidade de vida também. A minha mãe, ela trabalha ainda muito, estuda muito. Hoje, inclusive, ela tá viajando, tá lá em São Paulo dando curso. Então, tá lá, eu tive a quem puxar, né? Certo. E ela pensou por algum momento em fechar a clínica e alugar uma sala em um prédio comercial. Certo. Então, ficar ali só ela, ao invés de ter ela e todos os outros inquilinos. Exato. E aí eu pensei, poxa, mãe, mas eu não quero isso, porque eu cresci dentro da clínica, eu ainda tenho consultório lá. Quando eu fui embora para São Paulo, eu deixei uma biomédica no meu lugar. Legal. Então, as minhas pacientes, quando não estavam sendo atendidas por mim, eram atendidas ali pela Carol. E pra mim era super importante que a clínica continuasse naquele mesmo ponto ali. Exato. E aí foi quando o Lipe teve a ideia de propor pra minha mãe, então, que a gente ficasse com a clínica. Então, essa proposta, ela é uma proposta muito grandiosa, porque ela envolve, assim, todo um rebranding da empresa, porque agora não vai ser mais Clínica Valéria Guerra, vai ser Clínica Bel Guerra. A gente vai reformar tudo, tanto a fachada como a área interna. A gente vai trazer a Escola da Bel pra cá, porque a Escola da Bel, ela é em São Paulo, a nossa sede, mas tem muitas alunas do Mato Grosso do Sul que vão pra São Paulo. Então, a gente vê que tem demanda. A harmonização facial está crescendo muito. Todos os anos se formam muitos biomédicos, dentistas, farmacêuticos, enfermeiros no mercado. Então, eles querem fazer um curso de especialização em estética. E aqui, querendo ou não, não tem algo tão gigante como desse porte. Exato, desse porte. É interessante você falar isso, meu. A gente acaba discutindo o Vitor, né? Que eu tô roubando a cadeira dele hoje aqui. Você falou um ponto interessante aí, o fato da qualidade de vida. As pessoas às vezes não entendem, que estão nos assistindo, que qualidade de vida você só dá valor quando você não tem. Exatamente. Né? Ou seja, como é que a Bel estava lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, morava em São Paulo. O meu caso também, que morou lá muitos anos em São Paulo também. Como é que a gente... Como é que vocês vieram parar em Dourados, né? Não, isso é um retrocesso, vocês vão vir pra lá. Mas elas não entendem que qualidade de vida a gente só valoriza quando a gente perde. Então, quando você sai de casa com medo do trânsito, quando você deixa de usar o celular na rua porque você tem medo, quando você passa 2 horas no trânsito de um lugar pra outro. Então, o ponto de qualidade de vida é essencial. E vai muito do que nós estamos falando aqui nesses 100%. Episódios de podcast do Construindo Saúde. O meu marido fala muito isso. Lá em São Paulo, ele vivia falando pra mim, para de mexer no celular durante o trânsito, guarda tudo, não sai com relógio, com bolsa, com dinheiro, com nada. E ele tinha muito medo, né, de sequestro, de assalto, de roubo, de latrocínio. E a gente vê reportagem, assim, no bairro que a gente mora. Mas, gente, Zona Sul, Vila Olímpia é um dos melhores bairros de São Paulo. Também tem perigo. E a gente vê hoje esse fenômeno, né, que eu falo, né, de descapitalização. A gente teve a capitalização e agora o contrário. Exato. Como hoje a gente tem fácil acesso a todos os lugares do mundo, apesar do nosso aeroporto ainda, se Deus quiser, vai sair, a gente vê movimentos como esse e é muito bom para a cidade e referências estarem voltando pra cá. A pandemia fez muito isso, Fez muito isso, exatamente. Meu sogro, por exemplo, minha sogra saíram da capital pra ir pra Indaiatuba, que é ali no interior, por qualidade de vida. Exatamente, que é o que a gente busca no final das contas. E a gente consegue, igual você falou, ter a Escola da Bel saindo de São Paulo pra cá, o seu consultório pra cá, você fazer isso numa cidade como Dourados, né? Com certeza. Com certeza, pra nós aí, eu que inclusive tá precisando fazer uma injeção, uma aplicação, a gente vai pra lá. Mas aproveitando então, Bel, já entrando nesse assunto, eu sou um pouco conhecido aqui nas redes sociais sobre um pouco de polêmica, né?
Vamos lá. Minha esposa falou, ó, dá uma segurada lá com a Bel, não vai entrar com polêmica, mas eu não consigo. Então já vou começar aqui com você, que apertando em alguns temas, Bora. que o pessoal mandou bastante no Instagram, nas redes sociais, as pessoas perguntam. E vamos começar aí com um assunto um pouquinho, essa é do Dr. Diogo, na verdade. Essa é a minha, é eu que vou te perguntar, não é dos pacientes. Mas, Bel, a minha pergunta que eu gosto de fazer para referências como você é exatamente essa. Como você ali vai diferenciar, né? Ou seja, o procedimento estético, quando ele passa do ponto? Porque o que eu vejo hoje, né? Sim. Várias mulheres que fazem procedimentos estéticos e passam do ponto. Ou seja, é pra ficar bonito, mas fica feio. Sim. Ou seja, é too much, é demais. Quando a sensação que eu tenho é essa pergunta que eu te faço, por exemplo, a paciente vai na sua clínica, você ensina para suas alunas. Quando o paciente vai no meu consultório, ele não chega lá falando assim, doutor, eu quero fazer um cateterismo, eu quero fazer uma ponte safena, o senhor vai me operar aqui ou vai me fazer aqui? Não, ele chega para mim dar opinião. As pacientes chegam já querendo o procedimento, isso é um erro comum que elas fazem, porque elas querem demais. Como é que você conduz isso? O muito do bonito, do belo. Como que você ensina e faz isso? Olha, são dois pontos diferentes, assim. Então, essa é uma frase que eu falo muito. Você não precisa, você quer. Isso serve, por exemplo, para preenchimento labial. Chega uma paciente e fala, eu preciso fazer preenchimento labial. Não, você não precisa. Você quer fazer. E não tem problema você querer fazer, desde que eu não vá te desarmonizar. Porque a harmonização facial ela é um termo super complexo que as pessoas entendem que ela é um pacote fechado. Eu vou fazer a harmonização, você vai sair com a mandíbula preenchida, com uma malar desse tamanho, com o lábio feio. Não. Se você fizer preenchimento de olheiras, preenchimento no bigodinho chinês e você sair do consultório mais bonito do que você entrou, você fez a harmonização facial. Certo. Então, eu ensino muito isso para as pacientes. E é ensinar mesmo, não é só uma consulta, né? Você tem que dar uma aula para ela entender sobre aquilo que ela está fazendo. E eu falo exatamente isso para os pacientes. Existe um ponto em que você precisa de um tratamento para recuperar algo que você perdeu. Então, o preenchimento labial, em uma mulher de 50 anos, ele pode ser necessário, se ela quiser recuperar o volume do lábio que ela tinha. Agora, numa menina de 18 anos, ela não precisa, ela quer fazer. Então, esse ponto do muito e do pouco, eu preciso sentir na paciente o que ela está querendo alcançar com aquilo. Uma menina de 18 anos, às vezes ela pode ter vergonha de paquerar um menino porque ela tem um lábio muito fino. Isso acontece, certo. Acredite. Então, nesse caso, não é que ela quer, é que ela precisa. E aí eu vou recuperar o volume do lábio, a autoestima dela, e isso vai ter um benefício para ela. As duas pessoas podem fazer, tanto as que querem como as que precisam. Só que eu preciso ter essa conversa com a paciente para ela não perder a mão. Porque senão ela vai falar, não, mas eu quero, e o rosto dela vai ficar exagerado. Beleza é uma coisa que ela é muito subjetiva, né? Muito o que é belo pra mim, talvez pra você não é, pra paciente não é, né? E uma coisa que as pessoas talvez não saibam, mas é que a beleza ela é muito relacionada com o sentimento. Então, assim, você ama sua mãe. Eu nunca vi a sua mãe, eu não sei se ela é bonita ou se ela não é, mas eu duvido que um dia você falaria, cara, minha mãe é muito feia. Ninguém fala isso. Porque quando a gente ama alguém, a gente acha aquela pessoa bonita. Então, o sentimento, ele tem muito a ver com a beleza, do apreço que você sente por aquela pessoa. Então, a beleza, ela realmente é subjetiva. Às vezes eu tenho uma paciente que é minha melhor amiga. Eu acho ela linda. Então, nesse momento, eu tenho que tirar a minha emoção e colocar a minha razão. Profissional ali. Exato, fazer toda a análise cefalométrica, medidas. Por exemplo, você que é uma formadora de opinião, você é professora, tem a Escola da Bel. Como passar isso para os seus alunos? Porque eu penso o seguinte, por exemplo, se uma paciente chega querendo, você deu o exemplo da boca, né? O que o doutor mais vê hoje no dia a dia é excesso de lábio, já que você tocou nesse assunto. Super. O que mais tem é bico de pato aí, até brinco com a minha esposa, que ela tem um lábio bem grande. Lindo. E é natural. Quando o pessoal eu nem pergunta. Trabalhava na área, eu já achava o lábio daquilo maravilhoso. Fantástico. Perfeito. Só que tem pessoas que querem colocar demais. Você não concorda que o profissional que você falou, tem o que eu quero e o que eu posso, mas aquele que quer e quer botar muito, o que você fala para suas alunas? Tem que travar? Faz o que a cliente quer? Como é que você ensina isso? Eu travo. Eu já tive uma paciente que ela era novinha, era esse caso que eu te falei. Ela era novinha, certo. Ela não precisava, mas ela queria. Eu fiz um mlzinho. 1 ml é uma seringa. Então,
Ok, não faz mal pra ninguém. O que um ml faz? Ele hidrata o lábio, dá um pouquinho de volume, dá um pouquinho de contorno. Ótimo, paciente, vai embora. Aí essa paciente volta mês que vem. Bel, eu quero mais. Não foi bom, não foi o suficiente. Não foi o suficiente. Beleza, você avalia ali a projeção do queixo dela, o tamanho do nariz, a largura da face. Olha, cabe, tá? Vamos fazer o segundo ml. E aí essa mesma paciente voltou me pedindo o terceiro. Aí eu falei, não, agora eu não vou fazer. Por quê? Porque, sabe aquele negócio assim, me fala onde você vai pra eu não ir? Entendi. Eu não queria que isso acontecesse. Claro. Eu não queria que as pessoas falassem pra ela, onde você fez tua boca? Tá bom, vou anotar pra aqui mim pra eu não ir na Bel. Igual, por exemplo, um arquiteto. Se você quer faz uma casa, o arquiteto vai fazer a casa. Mas ele não pode fazer o projeto que talvez seja um projeto absurdo, Exato. Né? É e aí coisa. existem os dois tipos de paciente. Existe aquele que, quando eu falar não pra ele, ele vai apaixonar em mim. Porque ele vai falar, cara, como a Bel foi ética. Sim. Ela poderia ter ganhado mais um dinheiro ali, mas ela falou não pra mim. E tem aquele que vai fazer o quê? Bater na sala ao lado e vai fazer. E vai ter um profissional pra Então, existe os dois tipos de público. E existe também aquele paciente que ele vem em você, mas ele também vai em outro. Que ele pula em um macaco vai de galho em galho. Certo. Então, hoje à tarde eu atendi uma paciente que ela sempre faz tudo comigo, mas como eu tava morando fora e tal, ela admitiu, falou, Bel, eu te traí, eu fui em outro lugar, eu fiz um preenchimento de olheiras, eu não gostei, você pode retirar pra mim? Então, também existe isso e as pessoas não sabem. Se você não gostar de um procedimento, você pode retirar. Alguns são retiráveis. Sim, alguns preenchedores todos são retiráveis. Tá. O que talvez não dê pra você retirar é toxina botulínica, que é o famoso Botox, que é só com o prazo tempo. De validade também. Exato, em 3 meses o Botox já saiu, 6 meses é mito, 3 meses o Botox já saiu. E estímulo de colágeno que realmente não dá pra tirar, mas ninguém quer tirar, porque você tá colocando colágeno ali. Já te pegando um pouquinho nesse que você comentou, vamos falar um pouquinho de Botox. Vamos. Porque muitas dúvidas, as mulheres e os homens também hoje aplicando. Você já acabou de dar um adendo e uma alfinetada ali, eu quero te dar outra alfinetada, mas como pergunta. Você acabou de comentar de validade de Botox. Então, claro que o nosso tema do nosso podcast é saber o que eu preciso saber antes de fazer um procedimento. E talvez eu acho que o Botox seja o procedimento hoje mais aplicado ali nas clínicas estéticas. Ele é o procedimento mais feito no mundo, procedimento estético. Perfeito. Então, basicamente, Bel, a questão do Botox. Vamos falar um pouco do Botox, de validade. Botox. Ele tem essa validade de 3 meses. Eu já vi que por bula eles colocam de 3 a 6 meses. Isso é da indústria querer vender mais. Total. Isso é de você, o paciente... Existe Botox preventivo? Existe. O que você tem pra dizer sobre isso? Gente, Botox é maravilhoso. Como eu comentei, né? Na verdade, vamos do início. Não é Botox. Botox é o nome de uma marca. É toxina botulínica. Tipo Omo, né? Sabão Omo? Tipo Nescau e Toddy. É achocolatado em pó. Perfeito. Então, o Botox é o nome comercial que acabou pegando e todo mundo conhece por Botox. O Botox não é feito na boca. Todo mundo fala, eu vou colocar Botox na boca. Não, na boca é preenchimento. Preenchimento, ele ocupa um espaço. O Botox, ele é uma toxina extraída, uma proteína extraída de uma bactéria chamada Clostridium botulinum, que faz a paralisação temporária da musculatura. Então, quando você aplica a toxina botulínica nos músculos da testa, nos músculos aqui da cara de bravo, da região dos pezinhos de galinha, que é o músculo orbicular dos olhos, você vai paralisar temporariamente que aquele músculo se contraia e aí a pele vai ficar esticadinha, lisinha. Então, o Botox ele é um dos procedimentos mais antigos do mundo, não, né? Da estética. A estética, o Botox ele foi descoberto por um casal de oftalmologistas que estavam fazendo um tratamento, aí você vai saber melhor do que eu, quando o olho tem espasmo, e aí eles aplicavam a toxina botulínica. Estrabismo, né? Estrabismo que eles faziam. O olho tem espasmo, aí eles aplicavam a toxina botulínica pro músculo do olho paralisar. E aí, no retorno, para avaliar se o resultado foi bom, eles viram que os pacientes estavam voltando sem ruguinhas. Uau, fantástico, né? Exato. Aí descobriu o mundo aí, exato. Né? Aí depois de algum tempo estudando, foram publicados vários artigos científicos e ele passou a ser aprovado pelo FDA, que é tipo a Anvisa dos Estados Unidos, para uso estético. Então, ele é um procedimento extremamente seguro. E existe, sim, o Botox preventivo. O Botox preventivo, ele é como se você evitasse que as rugas marcassem antes que elas marquem. Então, um exemplo, né? Pega essa folha sulfite que tá na sua frente, amassa ela. E depois você passa um ferro de passar.
Por mais que estique, nunca vai sair aquela ranhura. As linhas de expressão ali, é isso? As linhas de expressão, exatamente isso. Então, quando você levanta as 2 sobrancelhas, mostra lá pra galera, olha o tanto de ruguinha que o Diogo tá lá. Minha esposa vai me matar. Agora olha eu, gente, olha o botox em dia aqui. A minha testa é igualzinha dele. Olha só. Mas é igualzinha. Você tem quantos já anos? Tá atendendo já? Você tem 30? 31. Eu tenho 29. Então, a gente tem uma idade muito parecida. E a minha testa seria igualzinha do Diogo se eu não tivesse começado a fazer botox preventivo. Inclusive, tô roubando aqui porque eu fiz meu botox semana passada. Então, ele tá no auge. Ele tá tinindo aqui, a sobrancelha estralada. Então, o botox preventivo, ele não é mito, ele é verdade. Não, ele é verdade. Ele nada mais é do que você aplicar bem menos dose do que eu aplicaria numa senhora, em uma ruguinha que talvez ainda não seja tão expressiva, certo? Pra evitar que ela se torne uma ruga expressiva. E a cada quanto tempo eu preciso fazer meu botox preventivo? Olha, depende muito da pessoa, porque assim, eu já atendi meninas de 19 anos, a minha estagiária de São Paulo, ela tem muita ruga. É bizarro, ela é novinha, acho que tem 20, 21, ela tem muita ruga. E eu já atendi pacientes de 40 que não tem quase nada. Então, a força muscular, ela é muito individual. Individual. Assim como tem pessoas que têm o bíceps mais forte, outras têm o quadríceps mais forte. Vai variar de pessoa a pessoa. Vai variar de pessoa pra pessoa. Mas mínimo e máximo? Dura no mínimo quanto e no máximo até quanto? O que você tem? O mínimo que você vai fazer é uma vez por ano. O máximo que você vai fazer é 3 vezes por ano. Tá? Porque 3 vezes por ano a gente tá considerando que ele durou ali 4 meses. E é geralmente mais ou menos isso que ele dura. Em relação à bula ali, como você comentou, né? O fabricante, ele coloca de 90 dias até 180 dias, que é entre 3 e 6 meses. Só que o Botox, ele não é assim, ele tem uma chavinha e você vira, acabou, voltou o efeito. Não, ele vai gradativamente voltando a ter os brotamentos nervosos ali na junção neurológica dos terminais nervosos da toxina botulínica, que quando a gente aplica, ela inibe a liberação de acetilcolina. Então, quando vai voltando o movimento, esses brotamentos nervosos vão juntando ali novamente, e aí o movimento ele começa a voltar. Então, ele não volta de amanhã para depois de amanhã acabou. Ele começa a voltar. Gradativo. Nos 90 dias, ele tá começando a voltar. Nos 180 dias, ele já saiu 100%. Finalizou. Exato. Então, por isso que é um processo. Exato. Mas, assim, é muito individual. E o hábito de vida do paciente, ele interfere nisso também. Então, tem paciente que corre muito, malha muito. Exatamente. O que eu preciso fazer? Pergunta mulherada quente aqui. O que eu preciso fazer pro meu botox durar mais, Bel? Olha, primeiro de tudo, fazer a manutenção no tempo correto. Então, se você faz botox a cada 2 anos, o seu botox nunca vai durar muito. Então, fazer a manutenção é o ponto mais importante, porque você educa a sua musculatura a contrair menos. A gente tem memória muscular, então a gente vai educando a musculatura a contrair cada vez menos. Alimentação, ela tem que ser uma alimentação saudável, então aquela pessoa que tem uma alimentação extremamente ruim, só inflamada, come... Inflamada, exatamente. O cardiologista gostou desse ponto agora. Come salsicha, nuggets, Burger King todo dia, maionese. Essa pessoa, ela tem uma pele ruim. Gostei, meu, porque eu vou falar para os pacientes agora se cuidarem para cuidar do botox. Com certeza. O cardiologista pede para vocês não comerem isso, vocês não fazem. A doutora pedindo, talvez para durar o botox, a gente consegue convencê-los. Ao invés disso, uma alimentação cheia de nutrientes, proteínas, porque o músculo, ele é proteína, né? Então, ter uma musculatura forte, a matriz extracelular é como se fosse o tecido que tá ali embaixo da nossa pele, que tem colágeno, elastina, água. Então, quando você tem uma alimentação saudável, uma boa ingesta de água, você vai ter uma matriz extracelular boa. Você vai ter uma pele, uma pele firme. E atividade física? Atividade física. Não vai me complicar, hein? Não vai me complicar. É o seguinte, atividade física de impacto, ela pode ajudar, assim como a força da gravidade, a puxar o rosto para baixo. Então, o pessoal que pula com muito peso no CrossFit, eu tenho um exercício super legal para vocês fazerem. Pega o celular, coloca na câmera lenta e aí você dá um pulo. Vocês vão ver o impacto que a corrida faz na face. Uma vez eu fiz isso, esse meu vídeo, ele explodiu, viralizou. Porque é bizarro de você olhar como que você dá um pulinho, o seu rosto ele vai lá embaixo e sobe. Faz esse teste depois, vocês vão se arrepender de fazer, mas vale a pena. Legal. Aí todo mundo desiste de correr. Não faz isso não, por favor. Não façam isso, não escutem a doutora. Uma musculação é tranquilo, porque apesar de ter bastante peso, não tem impacto. Legal. Então, assim, o que a doutora Bel recomenda é evitar exercícios físicos de impacto. Mas
Uma escada é tranquilo de fazer na academia, uma bike é Legal. tranquilo de fazer, musculação, isso tudo ajuda bastante. Perfeito. De toda forma, quando a gente tá fazendo atividade física, a gente faz careta, né? Então eu tô fazendo musculação, eu tô aqui movimentando Fazendo. toda a minha musculatura. Isso pode estimular a toxina botulínica a sair mais rápido, porque você tá fazendo um esforço muscular maior. Mas eu sempre falo isso pros pacientes, não é pra fazer menos academia, é pra fazer Sim. mais botox. Isso. Então, Vamos entrar no meu vamos termo, entrar no meu cardiologista? termo, Você, assinado pronto, aqui. faz mais botox e atividade física. Exatamente. Perfeito, perfeito. Bel, e outra coisa que a gente queria saber sobre a parte do botox. Tem alguma coisa, às vezes as mulheres mais velhas vão perguntar, até as mais novas. Tem alguma coisa que eu não posso fazer porque eu fiz o botox? Sim. Aí eu fiz o botox, tem alguma complicação? Pergunta número 1. E o que eu não posso fazer se eu fiz o botox? Beleza. E só pra complementar do que a gente tava falando antes, o skincare em dia também vai ajudar a toxina botulínica a durar mais. Então, Skincare é tirar maquiagens? não, skincare é passar os cosméticozinhos, passar uma vitamina C todos os dias, limpar a face, Legal. passar um hidratante. Tudo isso vai alimentar a pele, é como se a gente estivesse nutrindo a epiderme, porque o que a gente faz, tudo é lá pra dentro, né? A toxina botulínica é no músculo, o preenchimento é no tecido subcutâneo, mas a pele aqui, ela é a que tá exposta à luz do dia, e é o envelhecimento extrínseco. Então, tá a luz do sol batendo, tem que usar protetor solar, tá um ambiente poluído. Isso lá em São Paulo é muito comum. A paciente lá em São Paulo tem a pele opaca, porque o ambiente é muito poluído. Né? Exato. Então, fazer o skincare também vai ajudar a toxina botulínica a durar mais. Perfeito. Agora, sobre os cuidados após a toxina botulínica. Até pouquíssimo tempo atrás, a estética, como ela tem crescido muito, tem tido cada vez mais estudos, né? Então, as coisas vão mudando muito rápido. E é por isso que tem que estar sempre em congresso. Eu acabei de voltar de Mônaco, fui para Paris esse ano também, tudo para buscar atualização. Fiz outro curso em Miami e hoje mesmo eu postei um story falando que eu já estava aplicando pontinhos novos de toxina que eu aprendi nesses eventos. Essas atualizações. Né? Exato, é muito importante isso. Então, das maiores mudanças foi que após o Botox, até o ano passado, você não podia baixar a cabeça. Você terminou de fazer o Botox, tem que ficar 4 horas assim, imóvel. E isso era muito ruim, porque às vezes a paciente derruba a chave do chão no carro, aí ela tem que não pode abaixar. Você não é múmia, não dá. Né? Aí certo. a paciente que eu atendo às 7 da noite, chega em casa à noite e não pode deitar, tem que ficar até quase meia-noite parada, porque não podia baixar a cabeça. Legal. Então, esse já é mito, já está derrubado, não precisa mais desse cuidado. O básico, assim, é não utilizar maquiagem no dia. Porque quando a gente faz a maquiagem, quando a gente faz a toxina botulínica, você injeta com uma agulhinha, com um furinho minúsculo, é uma agulhinha de insulina, igual que o paciente diabético usa. É a mesma agulhinha que a gente faz o Botox, bem pequenininha, é uma picadinha de formiga. Mas, microscopicamente, ela é um furo na pele. Sim. Então, através desse orifício, a gente pode acabar tendo uma contaminação, o que é muito difícil. Então, no procedimento, é feita toda a asepsia da pele, a gente passa Clorex, álcool 70, tudo ali, mas o paciente, ele não pode chegar em casa e o cachorro lamber o rosto, passar uma maquiagem. Isso só por 24 horas. No dia seguinte, depois esse furinho já fechou e Qual tranquilo. seria a principal complicação de um Botox? A mais grave, vamos falar assim. A principal complicação de um Botox é a ptose. A ptose é um termo que significa queda. Então, a queda da pálpebra é uma das principais complicações. A gente tem um músculo bem em cima do globo ocular, que é o músculo levantador da pálpebra superior. Esse músculo, ele é responsável por levantar a pálpebra superior. E quando a toxina botulínica atinge esse músculo inadvertidamente, o que ela vai fazer? Paralisar. Se você paralisa o músculo que levanta a pálpebra, ele não levanta mais a pálpebra. Igual um pirata, então. Fica igual um pirata, fica assim com o olhinho fechado. Certo. Então, como evitar que isso aconteça? 100% de domínio anatômico. Quando eu tô atendendo uma paciente, às vezes a paciente tá ali conversando, dando risada, e eu tô ali, mas por dentro a minha cabeça tá assim, aqui tá o músculo tal, aqui tá a artéria tal, aqui tá a estrutura anatômica, exato. Então você tem que raciocinar para fazer a marcação de uma toxina botulínica. Você tem que lembrar dos cursos que a gente faz em cadáveres frescos. Na cardiologia tem também curso em cadáver fresco? Na medicina de forma geral, na cardio específica não. Não, então, eu fiz muitos cursos em cadáveres frescos, isso é super bizarro pro público, as pessoas que não é bonito. O público leigo fala, como assim você faz um curso em um cadáver e o cadáver é fresco? Sim, ele tem 24 horas, ele tá fresquinho, acabou de falecer e ele vai pro laboratório. E aí o objetivo é você fazer os procedimentos injetáveis e depois você dissecar com a finalidade de ver aonde o seu produto foi parar.
Então, eu já fiz várias vezes esse curso. Hoje em dia, eu ministro esse curso. Eu tenho esse curso em Nova York, tenho esse curso em Orlando. E esse ano eu vou pra lá com turma lotada das alunas pra aprender isso. Então, pra evitar uma ptose, é domínio anatômico. E mais do que saber aonde injetar, é saber aonde não injetar. E graças a Deus eu nunca tive nenhum caso como esse, porque desde a minha formação eu já fui estudar anatomia. É o ponto mais importante. Isso é muito importante que o doutor vai falar pra vocês agora, que esse é um canal sério, que a gente vai trazer pessoas de referência. Botox, por mais que a gente ache que é simples, como a doutora tá falando, não é simples. Então fica aqui o adendo. Não faça com qualquer pessoa, não faça em qualquer local. Tenha o seu profissional, que seja um profissional de respeito, saiba do gabarito pré dele pra fazer um procedimento desse, que como a doutora tá falando, isso não é simples. Exato. Né, e assim, quando eu fui embora, né, muitas pacientes me falavam assim, ai, Bel, não, preenchimento eu só faço com você, mas Botox que é mais facinho, eu vou ali na... Subestimando, né? Exato. Por quê? Porque tem muita clínica fazendo Botox Day, Botox por 10 vezes de 99. Gente, isso não existe. Toxina botulínica, ele é um procedimento, é porque é muito rápido. Eu, hoje em dia, faço um Botox em 5 minutos. Mas por que eu faço em 5 minutos? Porque eu já passei anos estudando. Quantos Botox você já colocou na vida, sabe, mais ou menos? Tem esse número? Bem uns 5 mil, né? Pelo menos? Pelo menos uns 5 mil, sem dúvida uns 5 mil. Haja pessoas bonitas aí pra você fazer. Que legal. Quando eu tava morando aqui em Dourados, no meu início, eu atendia, assim, 200 pacientes por mês. E eu fiz isso por anos, então ainda faço, né? Que agora a minha agenda ela é mais escassa, porque eu viajo muito, eu vou pra São Paulo, vou pra Dourados, ou vou pra Brasília, dou curso, enfim, faço muitas coisas, mas assim, essa semana eu atendi 3 dias, também foram 3 pacientes. 10 muito por dia, então é muita prática. Então, só pra gente entender, então o Botox, você comentou que é uma toxina botulínica, é uma espécie de procedimento, você que é uma injetora, e a gente tem, além do Botox, que você comentou dos pontos e tudo mais, a gente tem os preenchimentos, né? Sim. Que a gente acaba... eu ainda não fiz, mas talvez em breve. Os preenchimentos é diferente do Botox. Às vezes o público confunde, nossos vizinhos, os pacientes podem confundir. O preenchimento é aquele que você, por exemplo, faz no lábio, né? Isso, exato. Conta um pouquinho sobre o lábio. A gente tem muita paciente que quer saber, doutora, eu tenho meu lábio, não gosto, ele é muito pequeno. O que você tem para falar sobre a injeção de lábios? Como que você aborda esses pacientes? Perfeito. O preenchimento, ele é totalmente diferente da toxina. A toxina, ela é líquida, né? Então, ela vem dentro do frasquinho, ela vem um pó e você coloca soro e aí ela se transforma num líquido. O ácido hialurônico, ele é um gel. E ele vem dentro de uma seringa e aí você vai injetar ele embaixo da pele. Como ele é um gel, ele ocupa um espaço, por isso ele volumiza. Certo. Então, o Botox, ele não volumiza. Ele vai trabalhar na musculatura, ele demora 15 dias para aparecer o resultado. O preenchimento, não, ele é imediato. Colocou, a pele levantou. O preenchimento é o ácido hialurônico, é isso? Preenchimento e ácido hialurônico é a mesma coisa. Assim como uma seringa e 1 ml também é a mesma coisa. Certo. Então, o ácido hialurônico, ele vem em uma seringa. Ele dá volume, exatamente. A nossa matriz extracelular, como a gente comentou agora há pouco, ela tem colágeno, elastina e ácido hialurônico. Então, o ácido hialurônico, ele é 100% biocompatível. Você tem ácido hialurônico, eu tenho, todo mundo tem. Certo. Por que um bebê é tão fofinho e redondo? Porque ele é puro ácido hialurônico. Depois a gente começa a envelhecer, começa a murchar. Então, quando eu tô fazendo um preenchimento com ácido hialurônico, eu tô fazendo o quê? Repondo o ácido hialurônico perdido. E a gente envelhece, o lábio murcha. Então, o preenchimento, ele pode ser usado para 2 maneiras. Ou para rejuvenescer e restaurar esse volume, ou para embelezar e criar um volume a mais. Então, por exemplo, a Keila, sua esposa, ela precisa de preenchimento labial? Não. A gente quer rejuvenescer o lábio dela? Não. Se ela quiser fazer o preenchimento labial, eu vou criar um volume maior do que aquilo que ela já tem. Eu acho que ela não precisa, tá? Certo. Uma boca, uma das mais lindas que eu já vi. Mais linda que eu já vi. Adoraria falar que eu que fiz a boca dela, mas eu estaria mentindo. Seria fake news, né? Sim. Então, eu tenho pacientes de todas as faixas etárias, assim. A paciente mais nova que eu atendi, a gente vai falar um pouquinho, eu vou contar a história dela quando a gente falar de nariz. Ela tinha 13 anos. E acho que a mais idosa que eu já atendi tinha 87, 89, por aí. Nunca atendi alguém com mais de 90. Mas toda essa faixa etária, que é muito ampla, a gente pode fazer o preenchimento labial. Eu só preciso individualizar cada lábio. Então, a técnica, ela é 100% individualizada e não padronizada. A técnica que eu utilizo
Tem profissionais que vão fazer um curso, aprendem uma receita de bolo e repetem a mesma técnica em todo mundo. É por isso que a gente vê os bicos de pato por aí. Então, o bico de pato ele é completamente evitável. Não é todo mundo que faz preenchimento labial que fica com bico de pato. Isso vai depender da quantidade de produto injetado, da técnica feita, do produto, porque existem milhares de marcas, então tem marcas boas, tem marcas ruins, da habilidade do profissional, do dispositivo que ele escolhe. Então, tem como você aplicar com cânula, tem como você aplicar com agulha. Então, são milhares de variáveis que podem fazer com que um preenchimento labial tenha um bom resultado ou um resultado ruim. De bico de pato. Né? Exato. Mas, assim, fato é que eu amo fazer preenchimento labial, as mulheres ficam lindas com preenchimento labial. Ele assusta um pouco porque imediatamente fica inchado. O demasiado fica inchado. Exato. Aí a paciente chega em casa, o marido reclama, a filha tira sarro. Quanto tempo depois que preencher o lábio, aquele edema, aquele inchaço volta? Quanto que eu posso esperar aquilo ali? Ou vai ser um bico de pato? Ou seja, espera até quanto tempo? Assim, eu gosto de fazer retorno com 30 dias. Porque em 30 dias o produto ele acomoda e ele faz a integração tecidual. Ou seja, ele vira uma coisa sólida, não fica separado mais pele e preenchedor. Mas o edema inicial são 2 dias. Certo. 2 dias ele melhora bastante. Ele já Mas vai com 30 saído. dias, o preenchimento labial, ele toma o formato. E ele dura quanto tempo? É igual ao Botox? Como é que é essa questão? Ele dura bem mais do que o Botox. Ele dura, em média, 1 ano. Eu tenho paciente que com 6 a 8 meses já sentem que o efeito diminuiu. Assim como eu tenho pacientes que voltam depois de 2 anos e ainda estão satisfeitas. Isso depende 100% do paciente. Perfeito. Às vezes, até do hábito do paciente. Então, toma muito tereré, toma muito chimarrão, você tá ali movimentando o lábio. Beijar na boca, tudo isso que você tá movimentando é um movimento. Então, é como se o músculo tivesse ali apertando o preenchedor e ele isso vai... reduz o tempo de Exato, duração sair dele. mais rápido ou durar mais. Tem paciente que tem aquela mania de ficar mordendo o lábio, então isso acaba deformando o lábio, deixa o lábio assimétrico. Mas o preenchimento resolve tudo. Lábio curto, lábio com pouca altura, lábio assimétrico. Você molda lábio... ali, né? Exato, você Perfeito. faz o que você quiser. Excelente. Bel, e falando ainda do preenchimento, do ácido hialurônico aqui, agora um pouquinho pros homens. Até agora só mulheres, só preenchimento de mulher aqui. Claro que Botox faz em homem, lábio também pode fazer em homem, claro, por que não? Mas falando um pouquinho do preenchimento agora na parte masculina. Eu vejo bastante os homens, né, que provavelmente terão dúvidas ali. O ácido hialurônico, o preenchedor, que você faz ali na mandíbula, no queixo, como que é pro público masculino ou feminino, mas eu acho que essa parte é mais o masculino, essa harmonização facial pros homens. O que você tem pra dizer sobre essa aplicação nos homens aí? O homem, ele não muda muito do que eu faço numa mulher. Então, assim, o homem, ele pode tanto fazer a harmonização para rejuvenescer. Então, eu tenho paciente de 50, 60 anos, assim como eu tenho pacientes jovens de 20, 30 anos que querem ficar com a mandíbula mais marcada. Então, eu sempre vou individualizar. Aquele paciente que é um senhor já que tem 50, 60 anos, o que ele pode fazer? Ele pode fazer toxina botulínica, ele pode fazer um preenchimento de olheiras, uma sustentação na região da bochecha, porque o rosto começa a desabar, pode melhorar bigode chinês. Os homens gostam muito de fazer nariz, porque geralmente o homem tem um nariz maior. Então, fazer o equilíbrio da região do queixo e da mandíbula com o nariz, isso dá aquela impressão de que o nariz diminui também. Enfim, estímulo de colágeno, porque os homens são flácidos. As mulheres, às vezes, até são mais, mas os homens não têm cuidado. Os homens não fazem uma rotina de skincare, eles não usam protetor solar. A mulher já cuida desde sempre. Então, os homens, eles podem e eles devem fazer esse tratamento global da face. O homem, às vezes, nem o rosto lava, né? Nós somos meio Exatamente. Aí, né? Usa o mesmo sabonete que toma banho. Lógico. Não pode? Nem sabia. Não pode. Bom saber, já aprendi mais uma aqui hoje. E existe aquele paciente também, que ele é um paciente jovem, um homem, que ele só quer ficar mais bonito. Então, assim, como mulher, às vezes a gente quer só ficar mais bonito, receber mais elogio, ou ficar mais fácil de paquerar na balada, enfim. Tem como você fazer uma mandíbula mais marcada, uma projeção de queixo. Tudo isso comunica, né? Então, você transmite mais autoridade, mais empoderamento, mais masculinidade e fica muito bonito. Eu tenho muitos pacientes homens que fazem projeção de queixo, tudo isso que eu acabei de comentar, e vale muito a pena, assim. E tudo com preenchedor, tudo com preenchedor, exato, e aí você vai usando a quantidade de acordo com a expectativa do paciente. Certo. Então, se você tem um paciente que fala assim, nossa, eu quero ficar igual
o Ashton Kutcher. Não, certo. eu vou ter que usar pelo menos 10 ml, 5 de cada lado da tua mandíbula pra te E deixar... aí faz do jeito que você quer. Exato. E padrão de beleza, Bel? Pergunta polêmica aqui, porque beleza é um padrão. É moda, vamos falar, entre aspas. Sim. Você tá falando que agora os homens, talvez o padrão de beleza seja, igual você falou, a mandíbula um pouco mais avantajada, o queixo e tudo mais. Em termos de padrão de beleza, o que você vê aí? Isso é uma coisa que a indústria vai sempre mudar, igual em termos de roupa? Ou você acha que o padrão de beleza, pelo menos da face, ele é uma coisa meio que tá ao longo do tempo se mantendo? O padrão de beleza, ele vem se mantendo ao longo dos anos. Então, existe, por exemplo, a curva da beleza, que é essa curva aqui. O nome dela é curva de Auger. Ela é uma curva que existe nas mulheres belas desde sempre. Se você olhar os quadros antigos, daqueles museus antigos, sempre vai ter a curva de Auger no rosto feminino. A mandíbula bem marcada. Então, desde a rainha Nefertiti do Egito, as pessoas já elogiam o pescoço dela, que é esguio, o lábio volumoso, o nariz retificado. Tudo isso perdura. E existe uma explicação em torno disso. Então, dentro da estética, a gente estuda a cefalometria, que é um ramo da antropometria, que é um ramo da antropologia. Então, tudo isso é justificável. Existem as medidas da face, existe proporção áurea dentro da estética, então tudo isso se justifica. Certo. Mas também existem as tendências, e é aí que a gente tem que se preocupar. Então, por exemplo, uma sobrancelha arqueada sempre foi e sempre será muito belo. Porém, fazer aquele fox eyes, que é feito com fio de sustentação, que deixa a pessoa com olhar de raposa, exageradamente, isso vai passar de moda. Entendi. Então, fazer um fox eyes moderado, bonito. Fazer um fox eyes exagerado é tendência. Certo. Então, a base da beleza, ela vem desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. Com algumas pitadas ali de moda, Exato. Vamos falar assim, de diferente. Lá por 2015, houve uma padronização muito grande em torno da mandíbula. Então, tava todo mundo com a mesma cara. Isso é tendência, já passou. Hoje em dia, isso já não tem isso. Exato. E você vê que a procura diminui também. Exato, a procura diminui. Preenchimento labial também. Teve um boom, né? Teve um boom. Mas assim, sempre teve. A minha mãe, ela trabalha na estética há quase 20 anos. A minha mãe sempre fez preenchimento labial nas pacientes. Ela sempre fez toxina botulínica. Aí houve um momento em que teve um super avit e aí depois abaixou de novo. Então, é tendência. Tendência diferente. Perfeito. Né? É temporário. E nariz. Vamos falar um pouquinho de nariz, que tem acho que bastante gente querendo fazer nariz. Sim. E aí eu vou fazer uma pergunta também, que talvez seja uma polêmica, talvez seja uma divisão ali, que você tem dois braços ali do nariz. Nariz, cirurgia ou procedimento estético? Como que tá isso? Você acabou de chegar num congresso recente lá em Mônaco. Como é que tá isso? Opero, faço procedimento, o que é melhor, o que é pior? Sim. Qual que é a sua visão sobre isso? Eles não se substituem, eles se complementam. Então, eu já fiz muita rinomodelação em paciente para ver como o nariz ficaria caso ela fizesse uma cirurgia. Assim como eu já fiz muita rinomodelação em paciente que fez a rinoplastia e não ficou 100% satisfeita, e aí a gente faz a correção. Então, basicamente, existem três queixas principais sobre o nariz. A primeira é o ossinho no dorso, a segunda é a ponta caída, e a terceira é a largura do nariz. Tá, o ossinho no dorso é o camelo, como se fosse um camelo, corcovinha de camelo. Tá. O ossinho no dorso. O ossinho no dorso, se ele for razoável, pequenininho, assim, normal. Eu tenho um ossinho, mas isso não é tão chamativo. A rinomodelação, ela retifica o dorso do nariz perfeitamente. Então, o que a rinomodelação faz? Ela preenche o espaço após o ossinho. Digamos que o ossinho é aqui, a gente vai preencher aqui, vai levantar e vai ficar na mesma altura. Então, você cria uma linha reta. É uma ilusão de ótica, é um efeito ali. Você deixa tudo reto ali. Exato. Com preenchimento também. Com preenchimento. Tá. Então, uma dúvida super comum. Bel, se eu preencher, meu nariz não vai ficar maior? Não vai ficar maior. E eu sempre dou um exemplo muito fácil de você imaginar. Imagina que você está indo daqui até Ponta Porã em uma linha reta. E agora imagina que a mesma estrada daqui até Ponta Porã é cheia de curvas. Quando você olha para essa imagem, qual te parece mais distante? Mais curvas. Exato. Curvas. Quando tem curvas, você acha Sim. que o caminho é mais longo. Então, um nariz que tem curvas, ele parece um nariz grande.
Um nariz reto, ele parece um nariz pequeno. Então, quando você olha um antes e depois de um nariz que eu faço, você fala, ué, como que o nariz diminuiu? Não, o nariz não diminuiu. O nariz, ele tá com um volume maior, porque eu coloquei ácido hialurônico, Sim. mas como ele ficou reto e a pontinha levantou, a impressão que dá é que ele diminuiu. Então, para corrigir a giba, que é o nome do ossinho, a rinomodelação te atende. Quando que eu indico para rinoplastia? Quando esse osso ele é tão grande que ele tá gerando uma desproporção na face. Então, a pessoa ela tem o queixo pequeno, ou tem falta de projeção labial, ou realmente o nariz é muito desproporcional. Aí é só a cirurgia. Porque o que a cirurgia faz é realmente diminuir. Então, nesse caso, eu mando pro cirurgião plástico. Então você faz essa avaliação e aí você vê, ó, isso aqui não vai dar pra mim, não resolve, Exatamente. vão pra cirurgia. Mas o ideal é que o paciente passe por essa avaliação primeiro. Com certeza. Pra ver. A avaliação é uma parte da consulta. Então, por isso que tem aquela confusão da avaliação gratuita. Porque se for só pra avaliar, você me manda uma foto no WhatsApp que eu sei te falar. Mas a consulta, ela engloba vários aspectos. Claro. Então, tem que fazer uma consulta até para entender a expectativa do paciente. Com certeza, né? Com certeza. E sobre o nariz caído, você falou sobre giba, agora sobre o nariz caído. O que é o tempo que você tem para nos falar? O nariz caído, o que vai me direcionar para cirurgia plástica ou para rinomodelação é o peso dessa ponta. Então, aquele paciente caucasiano com a ponta com uma cartilagem bem grande, geralmente é um nariz pesado. Então, esse é um nariz que a rinomodelação feita com ácido hialurônico não é capaz de levantar. Depende, é muito difícil, porque o que eu tô imaginando aqui na minha cabeça é um paciente branco de 50 anos com um nariz bem grande. Aí esse paciente eu não vou conseguir fazer uma rinomodelação, eu vou encaminhar para cirurgia plástica. Mas agora imagina aquela paciente, sei lá, com 25 anos, que tem um nariz pequenininho, mas que a pontinha dela é caidinha e falta aquela bolinha, que a pontinha do nariz... Minha esposa, né? Você acabou de falar sobre ela. Ah lá, exatamente. Inclusive, ela acabou de chegar, sigam ela lá. Já vai saber. Já fez várias vezes, Ótimo. E volta a cair, ela volta a fazer, mas eu não vejo nada de diferente. Não, então ela tá fazendo errado. Tem que fazer e tem que ver. Bem que a gente já vamos inaugurar aqui. Tem que ver a diferença. Os antes e depois de rinomodelação são incríveis. Então, assim, se não viu diferença, ou, claro, pode ser que não foi a técnica ideal, ou é porque o nariz é de rinoplastia. Porque o homem também não vê diferença, né? Tem esse detalhe aí também. Exatamente. Corta o cabelo, o homem não vê. Faz procedimento, o homem não vê. Geralmente às vezes eu mostro as coisas pro Felipe, minha mãe mostra as coisas pro meu pai, aí a gente fala, mãe, mostra pra mim que eu vou mostrar pra você, que a gente vê a diferença. A gente se conversa, né? Exatamente. Legal. Mas a diferença, ela tem que ser significativa, ela tem que ser inquestionável, você tem que ver a diferença. Então, em relação à pontinha, é isso. Existe aquele paciente também, ou paciente oriental, que não tem ponta no nariz, paciente negro, que tem a pontinha com mais pouquíssima aberta, né? Cartilagem. Isso é a largura. Eu ainda tô falando da ponta. Da ponta, certo. Então, existem pacientes que não têm estrutura anatômica o suficiente para eu fazer uma rinomodelação. Mas eu já fiz paciente negro, já fiz paciente oriental, já fiz paciente branco, então tudo depende. Eu tô dando, assim, uma generalizada para vocês tentarem entender, mas realmente tem que fazer a consulta. Sobre a ponta, eu já ouvi bastante casos assim, talvez você seja perguntada, o risco, né? A gente fala, nariz é complicado. Eu falo, nariz tem que ser com quem sabe. Exatamente. Risco de necrose, que é o problema da rinomodelação? Perfeita essa pergunta. Então, existem dois problemas ali na rinomodelação. Primeiro, a ponta é cheia de cartilagem tem pouca irrigação. Se você coloca muito produto, você vai comprimir essa artéria e ela não vai mais entregar o sangue na ponta do nariz. Quando você interrompe o fluxo sanguíneo, o tecido ele pode começar a morrer. Então, isso nunca aconteceu comigo, gente. Isso é raro de acontecer. É muita negligência para deixar chegar nesse ponto. Por quê? Quando começa esse sintoma, o paciente ele sente dor, a pontinha do nariz fica esbranquiçada. Já tem um pré ali que ele te avisa. Exato. Então, assim, o erro é que muitos profissionais falam assim, é normal, tá com dor, é normal. Tá tudo bem. Ou uma clássica, faz o paciente sexta-feira à noite e só pega o celular de novo segunda de manhã. Sim. Então, entre sábado e domingo, o paciente tenta te mandar mensagem e você não tá vendo. Nada acontece. Sim. Então, o pós-procedimento é muito importante para você evitar suporte que chegue
a uma complicação. Certo. Então, o problema da pontinha do nariz é isso que a cartilagem. Mas aí, se tiver, você consegue tirar. O que você faz? Você tira. Não, aplica a hialuronidase, né? No comecinho do podcast a gente não se aprofundou, mas eu comentei que existe o antídoto para o ácido hialurônico. Então, você aplica a hialuronidase, o ácido hialurônico se dissolve e pronto, volta o fluxo sanguíneo imediatamente, tranquilamente. Agora, o restante da região do nariz, mais especificamente no dorso, próximo à glabela, que é essa região aqui da cara de bravo, essa é uma região de anastomose. Então, a gente sabe que a face, ela é irrigada pela carótida externa. Então, a carótida externa, ela entra na face, através da artéria facial, aqui na borda anterior do masseter, e ela vai, irriga o queixo, irriga lábio, irriga bigodinho chinês e irriga nariz. Só que a parte superior da fronte e o cérebro é irrigado pela carótida interna. Então, quando a carótida interna ela vem, entra aqui na região frontal e ela também irriga a artéria oftalmica e a artéria da fronte. Então, o nariz, ele é um ponto de encontro entre as artérias que são irrigadas pela externa e pela interna. Ou seja, é uma região de muito pontos de exclamação. Cuidado, cuidado, cuidado. Aqui é uma região importante. E essas artérias, elas também irrigam a artéria oftálmica. Então, existe ali toda uma complexidade da visão, do nariz, do cérebro, e existem diversos riscos que podem acontecer, desde uma necrose, desde uma maurose, desde um trombo. Então, tudo isso tem que ser feito, é o tripé da segurança, é a quantidade correta, o dispositivo correto e o plano correto. Você tem que, é aquilo que eu comentei, né? Você tem que olhar para o rosto do paciente como se ele fosse aquela peça que você estava estudando anatomia em cadáveres frescos e lembrar de tudo que você viu e aplicar de uma maneira que seja segura. Quando você está diante de uma intercorrência, você vê imediatamente. Então, você não precisa ter insegurança de fazer se você sabe resolver uma intercorrência. E ontem eu estava conversando exatamente sobre isso com uma aluna e paciente, né? Ela é minha aluna e também é minha paciente. E ela, ai, Bel, mas eu tenho medo de fazer rinomodelação. Faz todo o restante, mas ainda não faz rinomodelação. Porque se eu tiver uma intercorrência, não sei o que lá. Aí eu falei pra ela, eu também poderia ter medo, porque eu sei das intercorrências que podem ter, só que eu tenho uma carta na manga, que é, eu sei resolver. Então, assim, se eu tiver uma intercorrência, eu me garanto. Eu sei o que eu preciso fazer. Porque não é também só aplicar a hialuronidase. Você tem que entrar com medicação. Se evolui, você tem que fazer uma câmara hiperbárica. Você tem que dar todo o suporte ali pro paciente. Né? Mas eu sei o que fazer. E eu, graças a Deus, eu nunca tive, mas eu já tive muitas conhecidas, até alunas, claro, não alunas de rinomodelação, mas alunas de vários outros cursos que eu dou, que chegam a ter uma intercorrência. Bel, socorro, me ajuda. E eu passo o dia inteiro ajudando muita gente. Essa intercorrência. Então eu sou tranquilíssima, porque se um dia eu vier a ter, eu nunca tive, mas se um dia eu vier a ter, vai ser tranquilo resolver. O que a gente tem que ter é segurança na resolução. Muito bom, muito bom. Em relação, nós falamos então sobre botox, falamos sobre nariz, falamos sobre lábio, falamos sobre toda a parte masculina também. Vamos falar um pouquinho agora, que tenho certeza que agora, principalmente as mulheres, mais uma vez para vocês, querem saber, Bel. Vocês, desde o dia que nasceram, vocês estão ali na luta incansável contra o envelhecimento. Isso é uma coisa que todo mundo, desde que nasce, nós homens não ligamos muito para isso. A maioria, mas está tendo vários que ligam. Mas em relação aqui sobre envelhecimento, o que nós temos hoje ali na medicina estética, na estética, da área da estética mesmo, para dizer qual a luta contra o envelhecimento? O que tem? É colágeno, é Ultraformer? O que você tem para frear esse desenvolvimento do envelhecimento que é natural? Sim, eu acho que não faltam soluções. Existem milhares e milhares de formas de frear o envelhecimento. E aí, o envelhecimento, ele é intrínseco e extrínseco. O que é o envelhecimento intrínseco? É aquele envelhecimento cronológico que vai acontecer independente do quanto botox você fizer na sua vida, você vai envelhecer. Então, o envelhecimento extrínseco, ele é tudo aquilo que é causado pelo ambiente, como a gente falou. O sol, o alcoolismo, o tabaco, tudo isso vai prejudicar no envelhecimento. Então, quando a gente está falando de frear o envelhecimento, eu preciso pensar o que eu posso fazer para não envelhecer por dentro e o que eu posso fazer para não envelhecer por fora. A estética entra muito na parte de fora. E aí a gente vai falar sobre a toxina botulínica, que já comentamos, os preenchedores que vão repor o volume do rosto porque ele vai murchando. Na estética é muito comum fazer um vídeo, todo mundo já fez esse vídeo na vida. Você pega uma uva passa e injeta gel de cabelo dentro, aí ela fica toda brilhosa de novo. Então, é isso que o ácido hialurônico faz, ele volumiza quem tá com o rostinho amassado.
Então, botox, preenchimento e estímulo de colágeno. O que é o estímulo de colágeno? O estímulo de colágeno, ele é um procedimento que você coloca embaixo da pele, ele não volumiza, imediatamente ele não vai fazer diferença nenhuma. Você vai entrar no consultório e você vai sair com a mesma aparência. Porém, a longo prazo, ele vai estimular o seu fibroblasto, que é a nossa célula que produz colágeno, a produzir mais colágeno. Então, na estética, ele é chamado de poupança de colágeno. O bioestimulador de colágeno, ele é exatamente isso. Ele é uma conta poupança. Você não precisa esperar você envelhecer. Você vai ali estimulando o colágeno até que você comece a envelhecer e ele tem ali da onde puxar esse colágeno que estava estocado, digamos assim. Certo. Então, ele também pode ser feito de forma preventiva e ele também pode ser feito como um tratamento para quem já envelheceu. Então, o estímulo de colágeno, ele é perfeito para frear o envelhecimento. E aí a gente também tem os fios de sustentação. Fio de sustentação teve também o seu boom. Teve uma época que todo mundo só queria fazer fio de sustentação. E o fio de sustentação, ele nada mais é do que um fio. Literalmente, ele é tipo... Você coloca um fio mesmo. Você coloca um fio. Ele vem um fiozinho assim comprido, como se fosse um fio de nylon, mas ele é de uma substância que se chama PDO, que é a polidioxanona. E esse fio de PDO, ele estimula colágeno enquanto ele se degrada. Então, você coloca um fio embaixo da pele e ele vai estimular a produção de colágeno. Só que esse fio, ele tem várias garras, que são tipo espículas. Então, esses fios, eles se agarram na tua pele e ele puxa a tua pele para cima. Então, quando eu insiro o fio, ele puxa toda a pele para cima e, além de puxar para cima, ele também estimula a produção de colágeno. Então, ele é maravilhoso. Qual é o problema do fio? As pacientes, elas imaginam que o fio, ele vai ser a solução da vida delas. Que ela passou 70 anos envelhecendo e que daí ela vai na Bel, a Bel vai passar 2 fios de cada lado do rosto dela e ela vai... aqui e não, vai ela vai voltar a ter 20 anos. E não é assim. Então, o fio, imediatamente, ele tem um resultado incrível, porque ele literalmente levanta a face, mas a face é pesada, a face sofre com a gravidade, a paciente, muitas vezes, que faz fio já é uma paciente mais velha, então o fio, ele vai durar pouco se ela fizer só o fio. Ela tem que fazer tudo isso e o fio. Então, um procedimento é sempre complementar ao outro. E aí, além desses 4, existem também as tecnologias. Então, o Ultraformer, ele também tá no auge, ele também é um procedimento que... Eu já fiz, inclusive. É ótimo. Eu fiz semana passada também. Fazer mais também. O Ultraformer, ele estimula a produção de colágeno e ele atinge uma camada que os outros estimuladores de colágeno injetáveis não atingem, que é a fáscia muscular. E ele faz pequenos pontos de coagulação que criam uma retração muscular. Então, a pele, ela realmente faz um efeito lifting e estimula colágeno. E o bom do Ultraformer é que ele também tem uma ponteira para queimar gordura. Então, para aquela paciente que tem uma bochecha mais gordinha ou que tem papada, a gente consegue associar o Ultraformer com pontinhos de preenchimento. Então, quando você preenche estrategicamente a região malar, a região da mandíbula, a região do mento, você cria esse efeito de afundamento aqui, que é o que a gente chama de efeito bichectomia-like. Então, você tem que fazer sempre um protocolo individualizado para o que cada paciente precisa. Ela pode precisar de preenchedor, fio, Ultraformer, enfim. E tecnologias existem várias. A gente falou especificamente no Ultraformer porque você me perguntou. Mas, por exemplo, existe o Lavian, que ele é um laser para melhorar poros, textura da pele, brilho, viço. Ele dá aquele efeito BB Glow. Então, hoje em dia, o que não falta é solução para frear o envelhecimento. E acho interessante você falar isso, Bel, até voltando na parte da consulta. Porque eu acho que a parte mais importante da medicina estética é a consulta. Total, eu concordo. Porque o paciente, infelizmente, acho que na sua área você vê isso, na minha eu não vejo tanto, ele chega no meu consultório e fala, doutor, eu vim aqui pra você cuidar de mim. Aí eu vou pedir um exame, vou falar com ele. Na parte da estética, geralmente as pessoas já chegam querendo alguma coisa. Eu quero um botox, eu quero isso. Mas olha quantos procedimentos que a doutora falou pra nós, que na verdade quem tem que sentar junto e decidir vocês. Claro. Às vezes a pessoa chega querendo, sei lá, preencher o lábio e ela sai fazendo um Ultraformer. Isso resolve, claro que na sua peculiaridade. Então é muito importante procurar um especialista pra isso. Pra ele, como se fosse um arquiteto. Eu quero construir uma casa, eu vou no arquiteto e ele vai dar pra mim. Claro que você vai falar pro arquiteto, eu quero uma casa assim, assim, assim. Ou seja, eu quero um rosto assim, assim, assado. Mas eu acho que a
o segredo ali da parte da estética tá você procurar um profissional, vocês sentarem e aí sim você indicar o que realmente ele precisa, né? E muitas vezes o que acontece é que o paciente não tem esse conhecimento e ele manda uma mensagem no WhatsApp pedindo um orçamento. Então é completamente impossível. Quanto que o Botox é? Desse jeito. Exato, é completamente impossível. Sim. Então, assim, existem alguns procedimentos que a gente consegue passar uma média de valor. Então, por exemplo, a rinomodelação. A rinomodelação, ela é sempre o mesmo valor. Independente do nariz, eu vou fazer a mesma técnica, eu vou mudar a quantidade, vou mudar a marcação, vou individualizar o nariz, mas o preço sempre vai ser o mesmo. Certo. Então, se alguém me manda um WhatsApp e pergunta quanto que custa o nariz, a gente fala. Agora, se a paciente ela fala assim, eu queria rejuvenescer, isso é muito subjetivo. Então, um pode estar precisando de olheira, outro de bigode chinês, outro de fio, outro de ultraformer. Então, a gente tem que realmente fazer a consulta e a avaliação é dentro da consulta, é uma parte da consulta, que é a parte mais importante. Eu gosto muito de tirar uma foto da paciente com o iPad, não é nem com o celular, é com o iPad, porque daí fica com o rosto desse tamanho, e eu coloco do lado da paciente. E aí, ela consegue se ver. Essa é você, que a gente às vezes não sabe, né? Exatamente, porque quando a gente tá olhando o nosso rosto, a gente geralmente consegue olhar pra uma região de cada vez, né? Então, eu tô me olhando no espelho, eu consigo ver o meu lábio. Agora, o meu olho tá olhando o lábio. Quando eu tô olhando o meu lábio, eu não tô vendo todo. Sim. Mas na foto, você consegue ver o todo. E a foto é a realidade. Como a gente se vê no espelho, é uma distorção. Então, a foto, ela é mais real. E é por isso que as pacientes muitas vezes chegam com uma foto e falam, eu não tô gostando disso. Porque ela se vê ali de verdade, diferente. Na foto. Muito bom. Bel, vamos lá agora para PMMA, né? Acho que é um dos procedimentos aí que todo mundo pergunta, quer saber, não sei se você faz, se você indica. Sim. O que você traz para nós aqui do nosso podcast sobre PMMA? E aqui eu vou deixar a pergunta aberta, porque eu sei que é um terreno meio que talvez sombrio. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, o PMMA, para quem não sabe, ele é o polimetilmetacrilato. Ele é um derivado aí de substâncias... Hoje em dia existem PMMAs de quinta geração, que são com tecnologias mais modernas, mas ele é um plástico, de forma bem pejorativamente falando. Então, ele é muito controverso. Muitas pessoas são contra. Eu não faço porque só médico pode injetar PMMA. Eu sou biomédica e todas as profissões que trabalham com estética, que são biomédicos, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, biólogos, esteticistas. Acho que falei todos. Se eu falei, gente, me perdoa. Sempre que eu esqueço alguém, vem uma classe. Hater, agora os haters Não, gente, eu amo todos. Sou uma ponte entre todas as classes, porque eu vim de família médica. Então, pra mim, qualquer um injetor serve. Mas o único que pode colocar PMMA é o médico. Mas mesmo assim, a minha mãe é da área da estética, minha irmã é dermatologista, nós todas temos um acordo... consenso que a gente não defende o PMMA. Por que a gente não defende o PMMA? Primeiro, porque ele não é biocompatível. Então, o seu organismo ele pode acabar rejeitando, assim como rejeita a prótese, assim como rejeita a silicone, ele pode criar essa rejeição. E ele é um procedimento permanente. Aí muitas pessoas pensam, nossa, que bom que é permanente, eu não preciso fazer todo ano. Mas isso é ruim, porque você vai envelhecer e o seu bumbum, que antes ficava lá em cima com o PMMA, o seu bumbum vai cair, mas o PMMA vai continuar lá. Então, esse produto, ele vai acabar deixando... disforme o teu corpo ou o teu rosto, porque existe PMMA no rosto também. Então, assim, essa é a minha opinião, mas eu não faço. E existem muitos profissionais atuais levantando a bandeira do PMMA novamente, porque existem novas gerações, porque existe uma forma segura de fazer, porque apesar dele ser um procedimento perigoso, existem regiões específicas da face ou do corpo que é tranquilo você aplicar. Então, assim, existem planos onde ele é... Planos, eu digo, de profundidade das camadas, né? Planos onde ele é mais seguro, planos onde ele é mais perigoso. E o grande perigo tá em torno de surgir um biofilme ao redor daquela substância, porque ela só pode ser extraída cirurgicamente. Então, às vezes, a paciente busca uma solução estética e depois ela tem que acabar fazendo uma cirurgia para reparar aquele dano. Então, eu acho que é muito problema para uma coisa que pode ser feita de forma temporária, com o ácido hialurônico. Então, hoje em dia, o pessoal usa muito PMMA no bumbum. Caramba, mas dá para fazer ácido hialurônico no bumbum. E o bumbum, 2 anos atrás, todo mundo queria bumbum grande. Hoje, as pessoas só querem um bumbum bonito. Então, ela só quer que não tenha flacidez, que não tenha celulite, que não tenha estria.
Só que se ela colocou um PMMA 2 anos atrás, ela vai carregar pra sempre esse bumbum grande. Então é aquilo que a gente falou da tendência. O bumbum bonito sempre foi bonito e sempre vai ser. Mas bonito não significa grande. Bonito significa um bumbum redondo, empinadinho, lisinho, não necessariamente um bumbum grande. Então, o PMMA ele é uma solução para aumentar o tamanho do bumbum. É algo que não vai permanecer para sempre sendo moda. Vai e volta. Bumbum. Nos Estados Unidos, existe uma sigla que se chama BBL, que é Brazilian Butt Lift. O bumbum brasileiro é mais famoso nos Estados Unidos do que aqui. Quando eu mudei pra lá, eu falava, o que é BBL? Que todo mundo me pergunta se eu faço BBL, eu nem sabia. Aí eu descobri. Então, assim... Bumbum brasileiro. Exatamente. O bumbum brasileiro é famosérrimo aqui e fora daqui. É isso aí. Bom, muito bom. Então, saber então que o PMMA ainda é talvez uma polêmica até no meio da classe. Tem pessoas que fazem, tem pessoas que abominam, tem pessoas que indicam. Mas a princípio, pelo menos do que eu já ouvi e escuto a tua opinião, que também faz parte da várias do que eu vi, que PMA, a princípio, não é uma substância ali das melhores possíveis. E só a título de informação, assim, pessoal, sempre que vocês forem fazer um preenchedor, o ácido hialurônico, ele é transparente e muitas vezes o PMMA, ele é branco ou uma substância mais leitosa, cinza. Então, é importante que o profissional abra a caixa do produto na sua frente, tire o lacre, coloque o lacre no seu contrato, porque você tem que assinar um contrato antes de fazer qualquer procedimento. Então, todo esse processo, o paciente ele tem que saber que deve existir. Se você não vê o profissional abrindo a caixa, será que ele não está reaproveitando um produto? Se você vê uma seringa branca, será que ele não está usando um PMMA ao invés de um ácido hialurônico? Existem outras substâncias brancas, por exemplo, o estímulo de colágeno é branco, mas o estímulo de colágeno ele não volumiza. Então, o paciente ele tem que saber o que ele está fazendo. Ele tá volumizando ou ele tá estimulando colágeno? Se for estímulo de colágeno, ok ser branco. Se for volumização, tem que ser transparente, porque o gel é transparente. E uma coisa que infelizmente acontece muito é você descobrir que você tem PMMA no rosto depois de vários anos. Sem saber. Isso acontece. Que é meio criminoso, né? Isso na minha super visão. Criminoso, mas acontece muito. Então... Bom, a gente já caminhando pro final, né, desse excelente episódio que a gente gravou hoje, antes de todo episódio aqui do Construindo Saúde, a gente sempre abre uma caixinha de perguntas no meu perfil para perguntar aos pacientes o que eles querem saber dos nossos convidados. Teve inúmeras perguntas para você. Ótimo. Inclusive já foram respondidas várias aqui, já na nossa pauta aqui. Mas basicamente ficou uma pergunta dentre elas que não ficou, de uma seguidora nossa, que ela perguntou especificamente, em um caso específico, sobre as olheiras. Ótimo. Então ela comentou ali no comentário, fez a pergunta que ela fez um preenchimento nas olheiras e não gostou. Ficou com a famosa linguicinha aqui. Nossa. E aí que eu quero perguntar para você. Olheiras, tem tratamento também na terapia injetora? E o que você tem a dizer sobre essa complicação? Qual talvez tenha sido o erro? Sim. O que aconteceu aí? Um erro clássico, porque por muitos anos o preenchimento de olheiras foi ensinado a fazer de forma superficial. Então, imagina que a nossa pele é como se fosse um bolo recheado. Aí a gente tem a camada profunda, onde está o osso, aí a gente tem músculo, a gente tem gordura, a gente tem a pele. Então, por muitos anos, o preenchimento de olheiras ele era para ser feito aqui superficialmente. Quando você preenche superficial, você cria esse efeito linguicinha. Por quê? A pele da região dos olhos é muito fina. Então, quando você coloca um gel ali, fica visível. O ácido hialurônico ele tem uma característica chamada higroscopia. Isso significa que ele tem atração por água, afinidade por água. Então, aonde você coloca o gel, fica uma região super hidratada. Só que a água, ela também gera edema. E a região dos olhos é uma região que já tem bastante edema. A gente não acorda com o olho inchado? Sim. Por conta das lágrimas que molham os olhos. Sim. Então, junta todo esse edema de quando você acorda com a higroscopia, com um gel volumizando, a paciente fica com um aspecto inchado na região dos olhos. Solução para isso. Primeiro, retirar. Aplicar a hialuronidase. Essa paciente que eu comentei, acho que eu comentei, né? Que eu atendi uma paciente que me traiu e aí eu apliquei a hialuronidase para retirar. Foi a mesma coisa. Foi preenchimento de olheiras. Achou que eu não ia voltar tão cedo para atender em Dourados, foi em outro lugar, técnica errada, linguicinha nos olhos. Deu no que deu. Exato. Então eu removi o preenchedor para ela e na próxima vez que ela vier, porque você não pode remover e fazer novamente no mesmo dia. Então na próxima vez eu vou corrigir. Como você faz a correção? Fazendo o preenchedor,
no plano correto, que é o plano profundo. Então, quando você faz um preenchedor, para você sustentar a face, porque nem todo preenchedor é para volumizar. Você pode fazer pontos de estruturação na face para criar o efeito lifting. Então, na região das olheiras, o que a gente tem? A gente tem uma cavidade óssea, que é a cavidade orbicular. Imagina uma caveira. Todo mundo tem a imagem de uma caveira. Não tem um buraco ali onde ficam os olhos? Então, aquilo ali é osso. Quando a gente vai fazer um preenchimento de olheiras, você quer elevar todos os tecidos, porque o tecido está caído ali dentro da cavidade óssea, né? Então, é como se os tecidos eles perdessem a estrutura óssea, porque quando a gente envelhece, o osso afina, a mandíbula afina, o maxilar afina, então a cavidade orbicular também afina, e aí o tecido ele cai lá para dentro. Então, se eu vou fazer um preenchedor, eu tenho que ir num plano profundo e empurrar todos esses tecidos para cima. Aí você corrigiu a região da olheira sem deixar o aspecto de linguiça, sem ter nenhuma intercorrência. Muito bom. Então bom. É super fácil, desde que você saiba como fazer e a quantidade de produto fazer, e o dispositivo que fazer, e o produto para utilizar, porque existem N produtos. Um produto que tem alta higroscopia é perfeito para um preenchimento labial, por exemplo, porque o lábio fica super hidratado, mas para a região de olhos não é tão interessante. E a quantidade de produto também é importante no caso das olheiras, porque eu gosto muito de trabalhar com sobrecorreção. Então, eu vou corrigir menos do que eu gostaria de corrigir, sabendo que com 15 dias esse ácido hialurônico ele vai ganhar um pouquinho de volume e aí sim vai chegar no resultado final. Então, às vezes o paciente ele sai naquele anseio de ver um resultado imediato, aí ele fala, doutora, não dá para preencher mais um pouquinho? Não. Porque daqui 15 dias esse pouquinho vai ter surgido. Exatamente. Muito bom, Bel. Excelente. Acho que nossos seguidores vão gostar aí da sua resposta. Bom, basicamente que a gente já vai realmente caminhando para o final. Antes de te agradecer aí imensamente seu pouco tempo aqui que você tem que tirar, já deve estar viajando amanhã, alguma coisa nesse sentido. Exato. Mas eu queria que você comentasse para nós o que você espera do futuro aqui na cidade, você que está voltando para agora, o que você espera de Dourados, o que você espera do futuro para cá, conta para nós aí o que vem por aí. Perfeito. Bom, a nossa visão, assim, é de muito crescimento a curto, médio e longo prazo na cidade de Dourados. Como a gente estava comentando antes do podcast começar, a cidade é muito próspera, é uma cidade que desde quando surgiu, ela só vem crescendo, ela tá crescendo para todos os lados. Se Deus quiser, daqui a pouquinho o aeroporto está aqui para crescer ainda mais. A cidade tem recebido muito investimento, muitas empresas novas surgindo. Até vi naquele vídeo que o Vitor postou do Hectares, né? Gente, eu amei aquele vídeo mostrando assim os dados demográficos mesmo da cidade. Então, eu vejo muito potencial em Dourados. É claro que esse é um dos motivos que a gente veio para cá. Então, a gente está reformando a clínica ela vai ser maior, a gente vai trazer escola. Então, na minha área especificamente, eu vejo um crescimento muito grande no setor. Graças a Deus, a gente é líder, assim, de mercado aqui, então a gente tem muita paciente, a gente vai ter cada vez mais pacientes vindo de toda a região, então eu atendo paciente até de Assunção, no Paraguai, pacientes que vêm de Campo Grande para serem atendidas por mim, toda a região ali, Glória, Maracaju, Rio Brilhante, Itaporã. Enfim, todas essas pessoas, elas acabam vendo a clínica como uma referência em estética segura, e isso pra gente é muito legal, então a gente espera que realmente tenha muito crescimento. E na parte da escola também, a nossa grande missão na Escola da Bel é contribuir para uma estética mais segura no Brasil. E quando eu tô querendo contribuir com uma estética mais segura no Brasil, eu não tô falando só da educação para as minhas alunas, eu tô falando também para todas as pacientes que as minhas alunas irão atender. Então, eu acho que esse crescimento de trazer a Escola da Bel para cá e pegar todas essas profissões recém-formados ali da Unigran, da UEMS, da UFMS, das faculdades que tem ali em Campo Grande também, que bota muita gente no mercado, trazer esse pessoal para se especializar nos cursos de estética aqui com a gente, que nesse sentido eu me garanto muito. Perfeito. Então, isso é uma missão que você tem, né, Bel? Porque a gente sabe que hoje, dentro da área da estética, e não só na estética, em todas as áreas da saúde, a gente tem uma enxurrada de profissional vindo para cá. E quando a gente mexe com gente, né, é outro departamento. Então você tem uma missão aí pela frente, que é, além de cuidar das suas pacientes, cuidar das suas alunas para que elas continuem a cuidar das pacientes. Poxa, isso você falou é agora fundamental. De cuidar das pacientes, eu esqueci de contar o caso que eu ia contar na hora do nariz, mas é bem rapidinho, assim, essa paciente que eu atendi de 13 anos, que a mãe dela levou ela para fazer o procedimento comigo, porque ela matava a aula porque ela tinha muita vergonha do nariz.
Então, essa questão da estética tá muito enraizada na autoestima, porque, olha, o ensino é uma das coisas mais importantes para um adolescente, né? O adolescente, ele só tem que ir na escola. E ela tava faltando aula porque ela tinha vergonha de conversar com as pessoas porque ela não se sentia confortável com aquilo que ela via. Então, a gente fez a rinomodelação nela. O nariz dela ficou perfeito. Todo ano, desde então, ela vem fazer manutenção. Acho que ela já tem 16, 17 anos. E o narizinho dela continua ali impecável. É um dos meus resultados preferidos. E eu gosto muito de trazer essa história para as pessoas entenderem que estética não é futilidade. Estética é restaurar a autoestima, restaurar, nesse caso, o estudo. Era uma menina que, talvez se nunca tivesse corrigido o nariz, será que ela iria pra faculdade? Traumatizada até hoje. Traumatizada, né? Às vezes ela deixaria de ter um relacionamento, às vezes deixaria de ir pra faculdade mesmo, porque é uma época que a gente vai pra festinha, que conhece muita gente. Então, se ela tem vergonha do rosto dela, talvez ela optasse por ficar em casa, sem estudar, sem trabalhar. Então, a estética, ela realmente é... Acho que fica uma mensagem hoje aqui do nosso podcast, é exatamente essa. Acho que é o ponto final aqui do nosso... Porque a gente trouxe você para falar sobre saúde, né? Porque às vezes podem se comentar, mas saúde o que estética tem a ver com saúde? Tudo tem a ver com autoestima. Exato. Quando a gente perde a autoestima, né, Bel? Você mesmo deu um exemplo aí fantástico. Era uma garota jovem, 13 anos. Às vezes alguém já tá julgando. 13 anos, o que vai fazer? Fazer procedimento estético é muito novo. Calma. Exato. É autoestima. E a autoestima muda tudo. Muda a forma que a pessoa se fala, a forma que ela se vê. E é fantástico, é sobre missão, acho que é sobre mudança. E é isso aí. Queria te agradecer muito pelo nosso episódio de hoje. Acho que tem informação aí, quase, não vou falar todos, que são muitos, mas vários procedimentos, pelo menos os mais comuns, a gente conseguiu passar por eles com informação de qualidade, que é o que a gente sempre vai trazer aqui para vocês. Informação de qualidade com profissionais que têm um gabarito. A doutora Belgar falou que já atendeu fez mais de 5 mil botox, imagina quantos outros, vários alunos. Então, a gente vai trazer sempre aqui profissionais para você. E obrigado, Bel, por ter vindo para cá, atendido o nosso convite. Eu que agradeço, fico muito feliz de colaborar. E por muitos anos na bio do meu Instagram estava escrito assim: desmistificando os procedimentos estéticos e incentivando mulheres a praticar o autocuidado. Porque essa é a minha grande missão, é mostrar para as pessoas, para toda a população, que procedimento estético é autoestima e que as mulheres e os homens também merecem praticar o autocuidado e se sentirem mais belos, mais jovens, mais revigorados. A qualidade de vida tem aumentado muito, não só em Dourados, mas em todo o Brasil. E muitas pessoas estão envelhecendo, mas por dentro se sentem jovens. Então, que a nossa imagem represente tudo aquilo que a gente se sente. Exato. Então, muito obrigada pelo convite. Estou 100% à disposição. Qualquer dúvida, podem me chamar. Bom, então esse foi mais um episódio do nosso Construindo Saúde. Agora eu vou, depois de ter pedido licença ao Vitor, vou me retirar da cadeira. Ele volta aqui na próxima semana. E daqui um mês, a gente se vê, Bel, com outros convidados, falando com temas de saúde. Hoje foi basicamente autoestima. Então a doutora deu uma aula para nós aqui sobre autoestima, sobre procedimento. E assim, uma vez por mês, a gente volta aqui para convidar mais uma referência da nossa cidade para estar passando informações de qualidade, visando para vocês saúde, longevidade, quantidade e qualidade. Até mais, até o mês que vem.